Oi, meu nome é Júlia. Hoje eu quero trazer um vídeo aqui no canal de um tema que eu amo e que eu tenho mostrado cada vez mais aqui, principalmente agora que a gente acabou de mudar para esse apartamento. Eu quero mostrar os meus itens preferidos aqui de casa, as escolhas que eu fiz, na verdade, para deixar nosso apartamento mais aconchegante e mais com a nossa cara também, que refletisse muito a nossa personalidade e que fizesse parte da nossa rotina também. E esse vídeo eu espero também que seja, não sei, algo para vocês conseguirem se inspirar um pouco, talvez pegar uma dica ou outra aí para deixar a casa de vocês cada vez mais aconchegante também. Porque aconchegante, aconchego, esse sentimento bom que a gente sente quando entra em casa, ele vai muito além de estilo, né? Cada um tem um estilo de design, um gosto diferente. Talvez o que eu gosto aqui pra minha casa você não goste. Mas para além do estilo, eu acho que a nossa casa, o nosso lar, deve refletir quem nós somos. Tem que ser um lugar que você pode ser você mesmo, sabe? Um lugar de descanso, um lugar de relaxamento, um lugar que te traga felicidade e principalmente um lugar que faça sentido pra sua dinâmica, pra sua rotina e pro seu estilo de vida como um todo. Eu moro fora do país e aqui as estações mudam muito. Fico com muito tempo de frio mesmo e pouca luz solar dentro de casa. E principalmente nesses momentos é que eu vi a importância de fazer algumas mudanças do apartamento que a gente morava antes para esse agora que a gente acabou de se mudar. Mudanças para deixar ele cada vez mais confortável, ou como as pessoas falam, mais cozy, né? Já que é uma época que a gente fica muito mais tempo dentro de casa por conta do frio. E uma época também que mexe bastante com o nosso mental e com o nosso humor. Fazer a nossa casa ser ainda mais o nosso refúgio, um lugar que me abraça muito mais, é muito importante. E é engraçado que apesar de eu ser designer de interiores, de eu já saber de tudo isso, sentir na prática, vivenciar aquilo todos os dias, assim, é muita diferença. Chega até a ser engraçado. A primeira coisa que eu quero trazer aqui pra vocês e que mudou bastante também é a questão da iluminação. Nosso apartamento, nosso atual apartamento, assim como a grande maioria dos apartamentos aqui em Nova York, não tem luz no teto. Quando eu digo isso, eu quero dizer, não tem luz na sala, não tem luz no quarto, mas em cozinha, corredor e banheiro sim, tá? Com isso você precisa adicionar luminárias na sua casa. O que nós fizemos nesse apartamento foi utilizar algumas luminárias que a gente já tinha no outro e acrescentar ainda mais iluminação. Uma coisa que eu adoro fazer e que eu acho muito bonito também em outras casas é uma grande mistura de luminárias. Ter estilos diferentes, modelos, cores diferentes também. Além de ficar super divertido, eu acho que traz muita personalidade pro ambiente. Pro nosso quarto eu tenho 4 luminárias diferentes, cada uma em um espaço diferente, num cantinho diferente, mas que no final elas como um todo se conversam. Já na sala eu também tenho 4 luminárias. E a gente distribuiu bem as luzes em pontos que eu queria que tivesse mais foco, que tivesse um destaque maior, ou que criasse também a sensação de espaços separados um pouco mais aconchegantes. Como próximo da nossa estante, do nosso espaçozinho ali do toca-disco, próximo de onde a gente assiste televisão e que também, por consequência, é próximo de onde ficam os nossos livros. E é claro também que todos esses lugares que a gente foi distribuindo as luzes, eu também pensei pra me ajudar quando eu tiver que gravar os vídeos aqui do canal, qual seria a iluminação legal, como que seria na prática pra fazer esses vídeos. Mas para além dos modelos e dos tipos de luminária, o que é mais importante pra mim é a temperatura delas. Ter luzes na sua casa que sejam mais amareladas cria esse ambiente de relaxamento, de descanso, de conforto, de lar, enquanto ter luz branca sempre nos remete a estar no escritório, no trabalho ou até mesmo dentro de hospital, lugares que são muito brancos, muito claros. Quem é que nunca se sentiu assim, entrando num ambiente, numa luz assim, muito branca? E tudo isso, tanto trabalho quanto hospital, é todo o oposto do que a gente quer quando a gente entra na nossa casa. O sentimento que a gente quer ter mesmo. Eu, pessoalmente, gosto muito de luz mais quente. Então, sempre que eu vou comprar uma lâmpada nova na loja, eu sempre dou uma olhada na escala das temperaturas. Eu gosto muito de comprar até uns 3.000. Aquele númerozinho que você sempre vê, sabe? Quanto maior o número, mais fria fica a luz. E quanto menor, mais quente. E isso ajuda muito também a quase que simular uma luz natural, um pouquinho de luz de sol, tanto para as plantas, que muitas vezes são necessárias luzes bem diretas nelas, principalmente se sua casa não pega tanta luz solar mesmo, ou como no nosso próprio caso, que tem as questões do inverno, mas para nós também, pra gente se sentir melhor com essa temperatura da luz. É sempre legal você também pensar aonde que a sua luz está sendo projetada. Se ela é mais direta, se ela é mais difusa, se ela vai conseguir pegar um pouco mais de espaço
espaço com a luz dela ou não. Uma coisa que eu coloquei aqui nas luminárias de casa e que eu adorei, achei que fez assim uma diferença muito grande, foi ter lâmpadas inteligentes. Essa que eu tenho aqui eu consigo selecionar tanto a temperatura que eu quero, então eu consigo deixar ela branca se eu quiser, consigo deixar ela amarela ou muito amarela, mas eu também consigo trocar as cores. Para esse canto, inclusive, eu costumo deixar um tom mais alaranjado, que eu gosto muito, eu acho que combina muito com os itens que eu tenho aqui dispostos e eu acho que cria um ambiente muito gostoso. No quarto eu também tenho uma luminária que é basicamente um fio de LED, ela já é dessa forma. E que também é uma luminária inteligente, então eu também consigo tanto dimerizar ela, né, deixar ela mais fraca ou mais forte dentro do mesmo tom. Então eu consigo deixá-la amarela fraquinha, amarela forte, branca fraquinha, branca forte e também trocar as tonalidades. De iluminação eu posso dizer que tá assim por enquanto. Saindo dela, o próximo tópico que eu queria muito trazer para vocês são cores. Quem me acompanha já há mais tempo viu esse movimento acontecendo assim de uma forma muito natural, que eu fui colocando muito mais cor na nossa casa e na decoração assim como um todo. Eu sentia que eu queria trazer mais personalidade aqui para casa, queria deixá-la muito mais divertida, um ambiente que além de aconchegante me deixasse muito alegre também assim, mais para cima. Eu acho que existe muito essa coisa de você achar que colocar várias cores na sua casa ou colocar uma cor que seja é quase que o oposto de conseguir relaxar ou deixar ela aconchegante, né? Mas a verdade é que depende muito das combinações que você faz e onde você aplica essas cores. No nosso caso, a gente optou por deixar todas as paredes brancas, vários itens que a gente tem também são brancos, e aí colocar as cores em detalhes e itens de decoração. A gente muda muito como pessoa e muda muito os nossos gostos também, né? Quando a gente morava no Brasil, a nossa casa era assim, totalmente diferente dessa. Basicamente era verde de planta, tom de madeira e tom de cinza, que era da parte de metal. Só isso, gente. Não tinha nada de cor. Hoje em dia, a nossa casa já é totalmente diferente, né? Como vocês podem ver. Justamente por acompanhar essa mudança de gosto, de estilo e de estação também, já que aqui no inverno fica tudo muito cinza, muito triste. As cores nos ajudam e nos ajudaram muito a ficar um pouco mais pra cima, um pouco mais alegre. As cores aqui de casa não estão só em itens maiores, tipo sofá e tapete, mas também nos nossos livros, nos nossos discos, quadros e até nesses nossos brinquedinhos, nesses action figures. A cor também faz muita diferença em como nos sentimos e como nós queremos nos sentir dentro do nosso próprio espaço, sabe? Às vezes é uma capa de almofada que você coloca, um vasinho de flor que você comprou colorido, já faz uma diferença assim absurda. Não precisa necessariamente ser peças muito grandes de decoração ou, como no nosso caso, um móvel, um sofá colorido. E isso é até legal porque você consegue eventualmente mudar isso, né? Então trocar uma capa de almofada, trocar um item de decoração, conforme o seu gosto vai mudando ou conforme você vai enjoando também daquilo. Ter acrescentado os nossos livros, os nossos bonequinhos e até os nossos discos de vinil assim como parte da decoração fez uma grande diferença pra gente. E foi um movimento muito legal que a gente fez, porque para além da decoração, eles refletem muito de quem nós somos, dos nossos gostos e das nossas personalidades mesmo, sabe? Seja tanto para livro quanto para música e até como parte visual mesmo para nós designers. E trazendo também os nossos novos hobbies que foram sendo acrescentados pouco a pouco aqui em casa. Também fez uma diferença assim muito grande para nossa rotina. Pra quem me acompanha sabe que desde quando a gente comprou o nosso toca-disco, a nossa dinâmica aqui em casa mudou muito. Isso virou uma parte muito gostosa assim dos nossos dias, de realmente ter aquele momento para escolher o que a gente vai escutar de fato o álbum todo, até como apreciar mais a música, sabe? Do que antes a gente só colocar um fone, uma coisa mais aleatória ali no Spotify e nem prestar muito atenção, sabe? Sempre tá fazendo alguma coisa junto. Isso foi legal também até para lembrar que a nossa casa também é um espaço para que a gente consiga apreciar essas coisas. Uma peça que eu queria muito e que eu amo aqui nessa parte dos discos é esse expositor, de poder deixar a capa do álbum que a gente tá escutando e isso até virar uma parte da decoração que tá sempre mudando e que também é cheia de referências pra nós, assim, da parte visual mesmo. As nossas duas estantes a gente escolheu de forma que o que mais apareça seja o conteúdo delas. Então, tanto os nossos livros, os nossos mangás e até os nossos livros de design, com os discos, os bonequinhos, enfim. E até os nossos expositores de CD seguem nessa mesma proposta, de que o que sobressai de fato é o conteúdo e não o móvel em si. Outra coisa que eu adoro, que eu acho super legal também, é acrescentar itens que sejam divertidos
e que mostrem a nossa personalidade, mas que seja também um pouco de um tonzinho nostálgico. Talvez até como forma de recordação de um lugar que você visitou, de um lugar que você viajou. Esse aqui, por exemplo, é um Lego de um dos meus jogos preferidos, Animal Crossing. Esses aqui nós trouxemos de recordação da nossa viagem dos sonhos, recém-feita pro Japão. Esse aqui é de um artista que eu gosto muito. Enfim, eu adoro quando os itens também contam uma história, de certa forma. E como eu falei, né, de trazer lembranças de lugares que você já visitou, eu acho isso muito legal, acho isso incrível, na verdade, porque o estilo da sua decoração, da sua casa, acho que ele é muito moldado também pelas nossas vivências e as nossas experiências também. Acho que quando a gente tá falando de viagem, né, conhecer novas culturas e trazer um pouquinho disso pra dentro de casa é algo muito legal. Eu sempre amei, por exemplo, o design japonês nossa, muitos anos atrás. A gente já tinha uma cama baixa no Brasil. A gente sempre gostou de dormir em cama baixa, inclusive, para além da estética, porque também me agrada muito mais. Mas a gente sempre teve muita vontade de ter um tatame e um futon. Mas eu não tinha coragem de fazer essa troca da minha cama muito baixa para dormir basicamente no chão mesmo. Não é muito comum na nossa cultura mesmo. Eu não sabia se a gente ia se adaptar, se ia dar certo. E ter ido pro Japão, ter conseguido ter essa experiência de dormir vários dias em tatame e futon, bem no chão mesmo, foi quase que um teste pra gente, pra ver se realmente ia dar certo e se valia a pena a gente fazer essa troca. E acreditem, tem dado muito certo. A gente ama e visualmente eu acho lindo e assim, muito aconchegante. Não só o tatame, né, como camas baixas assim no geral. Ainda mais se for em tons de madeira ou, como no nosso caso, material natural, né, que é grama. Eu realmente adoro essa combinação de móveis mais baixos e em tons de madeira. Uma coisa que eu também acho que muda muito são os tecidos. Especialmente agora que a gente tá no inverno, ter um tapete em casa foi assim fundamental para deixar a casa ainda mais aconchegante. Além, é claro, de ajudar muito com a temperatura, né? No nosso outro apartamento a gente já tinha um tapete e agora a gente acrescentou mais um para criar quase que um ambiente novo, um ambiente diferente e também, acreditem ou não, para ajudar com os barulhinhos da pata do Kota. E ele ama tapete e agora só quer saber de ficar nesse novo que a gente colocou faz pouco tempo. Tecido realmente é uma coisa muito legal, assim. Pode ir até desde as mantas que você coloca no seu sofá, para dar um toque diferente no seu sofá, às vezes aproveitar para colocar uma cor diferente na manta. Ou até mesmo o tipo de tecido que você escolhe para a cortina da sua casa. Além, é claro, de roupa de cama. Eu amo esses linhozinhos, ou que parecem linhos. Eu acho que traz uma leveza, assim, gigantesca pro espaço. E ainda assim, passa a luz solar, né? Então fica aquela coisa gostosa, principalmente quando bate uma brisa. Pra mim, isso, assim, é um sinônimo de relaxamento. Isso eu tô falando mais de cortina, né? Mas eu gosto muito também desse mesmo tecido para roupa de cama. Pra mim, é um dos meus toques preferidos de roupa de cama e o que mais traz esse aspecto natural, aconchegante. Além, é claro, de você conseguir sempre brincar com as cores e as texturas, como eu falei antes pra vocês. Na minha cabeça, antes, eu sempre achava que roupa de cama tinha que ser a mais neutra possível. Até eu comprar um conjunto de roupa de cama de duas cores e tudo muda. Trouxe muito mais vida pro nosso quarto e é muito engraçado como ele muda cada vez que a gente troca a roupa de cama, cada vez que a gente troca a cor do lençol em si. Uma coisa que também ajudou muito nessa sensação de maior aconchego do nosso quarto, também falando em texturas, foi a textura do nosso tatame, que tem essa coisa bem natural, em contraste com essa luminária de papel que a gente colocou bem do lado da cama. Eu acho que brincar com essas texturas, fazer essas mesclas, traz muito aconchego pro quarto. A gente entra no nosso quarto hoje em dia e automaticamente assim já dá aquele soninho, já dá vontade de deitar e ficar muito de boa, relaxado. E pra mim é isso, assim, ainda mais que a gente morava no estúdio onde tudo era junto, hoje poder entrar no nosso quarto e ele ser totalmente separado e ser muito aconchegante pra mim, assim, é maravilhoso, um sonho. Ajuda inclusive no nosso sono. Outra coisa que quando eu penso assim em aconchego em casa são as plantas. Quem me acompanha já há um tempo sabe o quanto que a gente gosta de planta, o quanto a gente sempre teve planta em casa. Desde o Brasil, por menor que fosse o nosso apartamento, a gente sempre dava um jeito de ter alguma plantinha. E é muito engraçado assim como que uma única planta pode mudar um ambiente inteiro. Quando a gente mudou para esse apartamento, a gente olhava e falava assim, meu Deus, a gente realmente precisa de mais plantas. Não só visualmente, né? Não só esteticamente,
ambiente que fica assim lindíssimo, ainda mais quando você escolhe diferentes tipos de planta para o mesmo espaço. Eu acho isso muito interessante, então dá uma estudada, uma pesquisada um pouco melhor em quais são as espécies que aguentam o seu espaço, precisam de luz, enfim, e aí poder brincar com essas diferentes texturas até das plantas mesmo, dos vasos também. Vaso é uma coisa que às vezes a gente não dá muito valor, mas que muda muito a planta em si no geral e como ela vai estar naquele espaço que você escolheu para ela. Eu mesma sou assim super fã daqueles vasos nossos famosíssimos no Brasil de barro vermelho. Acho que as plantas também, além de serem muito bonitas visualmente, de mudarem muito o ambiente, eu acho que é uma das coisas assim que mais traz vida, essa sensação de vida para o seu espaço, para sua casa. Sem contar na diferença que ela faz na rotina, assim como um todo também. E a gente ama o nosso momento de cuidado com a planta em si mesmo, assim, até como forma de rotina mesmo. Então, todo dia a gente para um tempo, olha para ver o que elas precisam, se a gente já tem que trocar terra, se não tem, se tem que colocar água, se a gente precisa limpar as folhas. É quase um processo, assim, bem terapêutico pra gente. A gente gosta muito de estar em contato mesmo com as plantas e a gente tá muito ansioso para chegar logo a primavera e a gente conseguir colocar mais plantas, inclusive do lado de fora de casa. Voltando um pouco naquele assunto de referências de design, de lugares que a gente já visitou, existem vários estilos de design, né? Um muito famoso é o Japandi, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma mistura do design japonês com o escandinavo, que eu particularmente adoro. Aqui a gente vê bastante também, principalmente em alguns cafés novos que vão abrindo. Eles escolhem um pouco desse design para estar inserido. Tem também o boho chique, que também é muito famoso. Tem o industrial, que é muito famoso também. Teve um pico muito grande aí uns anos atrás, quem é que lembra dessa estética? Tem clássico, tem o estilo casa de vó, que eu particularmente amo, acho muito aconchegante e também tá bem em alta agora. E tem também o famosíssimo minimalista. Teve uma época que eu amava o design minimalista, até queria ter uma casa um pouco semelhante a isso, até eu perceber, alguns anos depois, que eu na verdade, não queria ter uma casa daquele jeito. Eu não queria uma casa que parecesse intocada, sem vida, sem cara de casa, sabe? Sem cara de que eu não coloquei um pouco de mim em cada canto daquela casa, em cada item de decoração. Quase como se não parecesse que fui eu mesma em que escolhi as coisas que estão ali dentro. A verdade é que existem vários estilos de design. Um mais lindo que o outro, inclusive. E você pode se inspirar em um pouco de cada. Mas no final, o melhor de tudo é você saber que a sua casa, ela é um lar. Que é um espaço que você sai completamente do seu trabalho ou daquilo que te remeta ao trabalho. Em saber que a sua casa é um reflexo do seu estilo de vida, da sua rotina e que ela funciona para você, porque é o espaço que tem que se adaptar ao seu estilo e às suas necessidades e não o contrário. Às vezes a gente fica horas e horas no Pinterest, quem é que não ama? Meu Deus, melhor plataforma. E aí olha aquela referência e acha que ela seria perfeita para você. E aí depois percebe que ela talvez não funcione para você, para suas necessidades e nem para o seu dia a dia. Design, decoração de interiores. Isso tudo é refletir quem mora ali dentro. Quais vidas estão sendo vividas ali dentro. E pra mim não tem nada mais lindo, mais encantador do que ver pessoas ocupando e usufruindo dos espaços, seja fora ou dentro de casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo diferente. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, de deixar seu comentário. Se você não é inscrito no canal também, ainda se inscreva. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima.